Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, a nossa entrevista é pela segunda vez, mas primeira vez com imagem, aqui via Skype, né? Afinal, a quarentena, gente, a gente tem que se adaptar de todas as formas, não é? É o professor Dr. Alfredo Simonetti, é um importante psiquiatra da nossa sociedade, é professor, doutor nas áreas de universidade, enfim, ele faz um sucesso muito grande, é muito estimado pelas colegas dele, neurologistas, psicólogas, enfim, ó, a propaganda é grande, viu, gente? E a torcida também. Bom, nós estamos muito felizes de poder fazer a sua entrevista, apresentar aí para as nossas internautas, para os nossos internautas, e deixamos então a possibilidade de fazer a sua saudação para todos aí. Olá, pessoal, e obrigado, Elizabeth, pelo convite para participar dessa programação do Espaço Homem. Vamos então conversar. Ok. É que realmente, assim, quando nós começamos com o Espaço Homem, depois fomos também criando essas outras mídias, né? Chamou muita atenção, não só dos homens, mas também das mulheres, que elas querem saber o que eles estão dizendo, não é? E vice-versa, sempre é assim, não adianta, né? Doutor, toda a vida os homens querem saber o que as mulheres estão pensando, as mulheres querem saber o que os homens estão pensando, e assim vai indo. Mas, doutor Alfredo Simonetti, vou contar um pouco aí da sua formação, o que o senhor considera mais importante para citar no momento? Eu sou um médico, sou psiquiatra e sou também psicanalista. Então, essas são as duas minhas áreas de trabalho, de competências, digamos assim, né? Eu diria que é o trabalho pela palavra e pela pílula, né? Ou pílulas e palavras. Essa é a minha referência, digamos assim. Há quanto tempo mesmo, doutor? Você tem certeza que vai me fazer essa pergunta? Eu vou, porque eu tenho uma segunda essa pergunta pior que essa. Eu estou formado como psicólogo, acho que há uns 40 anos, e como médico há uns 30. E a sua clientela é mais homens ou mais mulheres aí? Como é que é? Tem um A minha balanço? clientela, do ponto de vista de psicanalista, é mais mulheres, isso é assim no mundo inteiro, isso é assim com todos os psicólogos, né? A Uhum. psicologia, o público maior da psicologia é feminino. Já como psiquiatra é bem dividido, tenho bastantes pacientes homens e bastantes pacientes mulheres. Os homens já procuram um atendimento por livre e espontânea vontade. Atendimento psiquiátrico, sim. Livre e espontânea vontade não é bem o termo, porque muito do que os homens fazem em termos de saúde e de autocuidado é pressionado pelas esposas, pelas filhas ou pelos filhos, quando são mais velhos. Certo, esse dado é importante, hein? Então, doutor Simonetti, o que é que a gente está observando ultimamente? Aqui eu acabo recebendo muitas informações, né? Vem de parte de homens, parte de mulheres, professora, enfim, olha lá, tu tá vendo o que o homem fez? Olha com a criancinha, olha não sei o quê. E realmente eu comecei a fazer uma coleção de notícias aqui, não é? E eu acho que tem a violência do homem contra a mulher, tem a violência da mulher contra o homem também, não é? Porque tem casos gravíssimos de mulheres que esperam que o homem fique dormindo e aí elas vão fazer a vingança delas, infelizmente também vão para a cadeia, né? Porque estão fazendo coisas erradas. Mas o que é que leva esse sentimento da agressividade, principalmente do homem contra a mulher? Porque ele tem uma consistência físico-biológica mais forte, maior, digamos assim, né? E seria uma coisa assim, como que eu vou dizer? Abusar de alguém que tem menos potencial de força, né? O que leva o homem a agir desta forma, assim, principalmente nessas agressões de violência, de bater, o abuso sexual, né? E também chegando à morte, muitas vezes. Primeiro princípio, assim, o que move, né? Olha, Elizabeth, o princípio geral que vai explicar isso chama-se descontrole. Porque, Certo. veja, agressividade é uma característica dos animais, né? Nós homens, eu estou falando nós seres humanos, também temos essa agressividade. E essa questão entre o masculino e o feminino
são agressividades ou são forças diferentes, né? Como o homem tem a força física maior, então eu acho que tinha uma vez uma amiga que me disse uma frase que ajuda a gente a entender essa questão da diferença. Ela estava falando de crianças, né? E ela falava assim que os meninos brincam e as meninas tramam. Então tem uma coisa assim de que as mulheres conseguem as coisas de um jeito mais subreptício, mais tramado? Sim, porque historicamente sempre foi assim. Como ela não tinha força física, ela tinha que conseguir de algum jeito, né? Mas eu vou sair desse campo de comparação, que não é o nosso tema, embora muito Certo, interessante, mas não é o nosso tema, né? sim. É, e vamos deixar essa coisa de como as mulheres tramam, e agora passam algumas a ter essa. Esse exemplo que Agressividade você também. deu, ela trama, ela precisa esperar o marido dormir para ela fazer algo, porque É, no confronto franco ela não tem chance. Bom, então é, vamos sair deste campo da comparação e ir para o campo da violência masculina. Então, os problemas da violência masculina é pelo descontrole, né? Não há necessariamente o impulso. O impulso não é necessariamente errado. O que é errado, eu quero dizer, não é necessariamente o problema. É que esses homens não se controlam, sejam por questões históricas, porque isso é natural, porque é homem, né? Então, eu acho que o princípio é o descontrole. Uma coisa é a pessoa sentir raiva, sentir vontade de bater, outra coisa é bater. Essa é a diferença entre os homens e os animais. Os uhum. animais sentem vontade de latir e late. O homem sente vontade de gritar e tem que pensar se é hora, né? Está começando a ficar bom esse diálogo aqui. Mas a gente está fazendo algumas perguntas porque eu escuto aí, não, é trauma de infância. Responsável foi a mãe. Não sei por que, que o pai não é responsável pela infância, em todos os casos. Tá? E a mãe fez não sei o quê e o menino ficou com trauma na infância, tem problema psicológico. Então ele age assim por trauma, ele age mal com a mulher, com a namorada, seja o que for. Bom, esse aí é um princípio que usam para a própria defesa ou defesa do amiguinho, né? Enfim. Como é que é essa história? A mãe é tão culpada assim? Bem, a importância da mãe na primeira infância, sim, é muito maior do que os pais, do que o pai homem, né? A importância do pai é antes, né, na hora da gravidez, mas nos primeiros meses, ou vamos dizer assim, nos primeiros 2 anos de vida, não tem comparação a importância psicológica da mãe com a importância psicológica do pai. O filho é da mãe. Essa é uma frase lacaniana, né, que principalmente no começo da vida. Depois, aí vem o papel do pai, muito importante, né? Mas no começo, sim, a função materna ela opera com muito mais força sobre o psiquismo da, da criança. Bom, mas isso é um lado da sua pergunta, né? O outro lado é se essa violência tem a ver com um trauma infantil. Para responder, eu vou separar 3 tipos de violência, né? Porque com uma delas tem, com outras não tem. Uma coisa é o que nós vamos chamar aqui de crime passional, que é aquele crime cometido por ciúme, diante de uma traição, ou por medo de ser traído, por posse. Então, aquele crime que é cometido no impulso, no momento de raiva. Então, chamar isso de crime passional. Aí temos diferente, que é o crime sexual, que são aqueles crimes perversos de pessoas que praticam o ato sexual junto com a violência, são cometidos, às vezes, até em série. Esses são, vamos dizer assim, as perversões sexuais. Diferente, Sim. você não vê isso no crime passional. O marido que mata a mulher porque descobriu que ela o traía não tem essa Esse lado coisa perverso. da perversão, né? Então, ó, temos uma coisa é o crime passional, outra coisa é esse crime perverso, que vamos chamar de crime sexual, e temos uma terceira violência, que também chega em crime, que é a violência doméstica, que é a questão do homem bater na mulher, do homem abusar da filha, do homem abusar da enteada, do homem abusar do enteado, né? Então, são 3 tipos de violência, né? A única que a gente tem relação com o maus tratos na infância ou trauma, de fato é aquele dos perversos. Quando você encontra
esses criminosos, são verdadeiros psicopatas, né? Que cometem esses crimes mesmo muito violentos, com requintes de crueldade, com pessoas que às vezes eles nem conheciam, pega uma criança e faz aquilo, ou pega uma mulher, né? Esse sim parece que a gente encontra uma correlação. Ou seja, a maioria desses criminosos perversos, quando você olha a infância, eles também foram abusados. Nos outros Não, dois não, tipos perdão, de não crime, não. especificamente, perdão, não especificamente pela mãe. Ele foi abusado, Ah, pode sim, ser não, pelo não, não, não vizinho, abusado pela mãe. Não. não? Os abusos, aliás, os abusos são muito mais pelo pai do que pela mãe. Certo. É aquilo que eu estava falando antes da importância psicológica da mãe, eu estou falando nos casos saudáveis. Hum, Né? Os abusos são muito mais masculinos. Tá? certo. Então, assim, Agora, pois não. diga. Não, Não, eu é ia aí falar que que eu tô. nos outros dois crimes você não encontra isso. Não, O crime passional. O crime passional é interessante, que são crimes cometidos por pessoas que eram legais até aquele momento. Às vezes é um marido que era legal, não era uma violência doméstica. O casamento ia bem, até o dia que a mulher fala, vou embora, não quero mais ficar com você. E aí o cara é tomado, não de amor, de uma raiva, de um sofrimento, vai lá e fúria. mata. É, Muitas vezes se mata, não é? Porque é, tem isso. Esse crime passional é alguém que mata e que se mata. isso. Então, esse tipo de crime aí não tem a ver com abuso infantil. Tem a ver com dificuldade de suportar a dor. E Ah, tá. também aquele crime da violência doméstica, que eu estou chamando violência doméstica, o homem que sistematicamente bate na esposa, É horrível, né? sistematicamente abusa, é o incesto. Esses, às vezes você tem relatos de que foram também abusados sexualmente. Agora, eu estou fazendo as perguntas aqui porque são as desculpas que eu escuto ou realmente, né, são as causas. Eu não sou leiga, então quem tem que me ajudar e socorrer é o senhor. Tem correntes de pessoas que dizem assim: ah, é problema hormonal. Os homens têm problema de hormônios, entende? Porque às vezes tem muito, às vezes está faltando, não sei o quê. E a agressividade tem a ver por causa dessa questão de hormônios. Os hormônios masculinos permitem, provocam agressividade. E aí? É verdade isso? Não, não pode ser justificado por isso, embora seja verdade que o hormônio masculino, a testosterona, de fato, ela leva ao impulso. Mas como eu disse no começo, o problema não é o impulso, o problema é o não controle. Sim. Que os homens têm o impulso para ser mais agressivo fisicamente, sim, a testosterona leva a isso, mas e daí? Nós não somos animais, nós temos É. uma força na mente que considera que segura esse impulso. Então, não pode, a violência é muito mais explicada por questões culturais do que hormonais. Vou dar um exemplo, né? A raiva vem. Vem uma raiva, o homem quer bater na outra, quer bater na esposa. Se ele achar que isso é natural, se na terra onde ele vive os outros homens fazem isso, se o bisavô dele fez, se a avó dele fez, se o colega dele faz, ele não tem por que se segurar. Agora, se ele sentir a raiva, a vontade de bater na mulher, mas no meio que ele existe, que ele trabalha, que ele vive, o amigo dele já vive falando dessa coisa contra a violência feminina, a mulher tem todo um discurso do empoderamento, ele segura a raiva. Isso que eu vou falar agora é muito pesado, mas é verdade. A diferença entre os homens normais e os psicopatas, ou entre os homens normais e os violentos, é a seguinte: os homens maus fazem o que os homens bons sonham. Ou seja, todo mundo sonha, todo mundo tem vontade, às vezes, de bater alguém, de estrangular, de xingar e tal. Mas as pessoas aprendem a controlar. Esses que frequentam, que aparecem aí na sua estatística, esses é que não aprenderam a controlar. Então a diferença não está no impulso, está no controle. Essa Controle frase de que eu novo. falei é potente, é de um autor que estudou muito os psicopatas. E ele diz: os homens maus fazem o que os homens bons sonham. A natureza humana em si, lá no fundinho, ela é meia má. O que faz da gente bom é o nosso controle, a nossa consciência. Porque uma vez estava entrevistando também um advogado, inclusive tem uma cartilha, não é? Que ele orienta, muito interessante a cartilha dele. Eu vou ver se ela está virtual, eu vou mandar para o senhor. Então ele estava fazendo a entrevista exatamente com o senhor, falando com a procuração dos homens, né?
Então, ele diz assim, bateu aquela raiva, tu sai correndo, bate a porta e sai fora, caminha. Sai por aí, não pense em nada, e daí vai caminhar, É, vai fazer qualquer outra coisa, depois você volta já passou. Porque pensa na cadeia, pensa não sei o que, sabe? Então ele trabalha assim também uma técnica muito interessante para que a pessoa saia do momento da raiva, né? Porta fora, né? Tem a ver? sim, é isso que eu estou Psiquiatricamente? falando. A raiva vem, cada um de nós. Você não pode controlar os seus sentimentos. O que você controla é seu comportamento. Você não pode Certo. falar assim, não vou sentir raiva desta mulher. Mas você pode falar assim, não vou agredir esta mulher. Porque a Ah, raiva eu não controlo, ela vem, talvez tenha a ver com os meus sentimentos. Agora, o que eu controlo é o meu comportamento. certo, legal. Agora, casos assim que tem até de assassinatos, um pouco de requinte, não teria por que tudo aquilo lá, né? Já que estava pensando em matar alguém, vou supor assim, né? Mas o que é isso? São drogas também que podem alterar o comportamento? Da droga, desde a droga comprada numa bodega aí, não sei aonde que compra, ou a droga que está tomando, por exemplo, medicação, enfim, ou comprou na farmácia o azulzinho lá, como é que funciona? Olha, o azulzinho não costuma levar a isto, Certo. mas o que aumenta o comportamento agressivo, as drogas sim, por exemplo, a cocaína faz isso, a maconha não faz isso, né? O álcool faz isso, porque ele libera, né? A cocaína também faz isso. E existe uma substância que está muito relacionado, quando eu digo muito, é porque a gente, como médico, acaba vendo isso, mas talvez na população geral não seja muito, que é o uso por alguns homens de testosterona, ou daqueles anabolizantes de academia. Hum, Essas são drogas que aumentam a impulsividade, aumentam a agressividade e diminuem o controle. certo. Então, esse seria um panorama da questão das drogas envolvidas nisso. Mas eu acho que, de longe, a mais responsável chama-se álcool, pinga, especialmente numa classe social, porque a pinga é barata, Sim, né? E o que a gente tem de violência doméstica induzida pelo álcool, então, assim, se for para falar de droga, tem que falar disso aí. Tudo mais que eu sim, falei aqui é detalhe. O certo, foco é o etilismo. certo, compreendido. Agora tem também que diga assim, o cara é um exibicionista. Ele fez isso tudo pensando para poder aparecer na mídia. Não interessa se ele está sendo um monstro da época, do tempo, sei tal, sei que. O negócio é que ele quer ser noticiado, não importa a consequência. Poxa, mas isso aí para mim é doença mental, não é? É meio Pois estranho é, isso. esses casos, Elizabeth, são poucos. Evidentemente, a pessoa está tomada por uma doença mental, né? E É, né? essa doença mental não chama-se exibicionismo. O Não, é. exibicionismo leva a fazer outras coisas e não a esses crimes violentos contra a mulher, que é o que estamos falando É, aqui. Não, essa ideia não não tem muito é. a ver com o que a gente Não está é falando. para parecer dizer que ele é o mais. Conseguiu, eu não sei, para o grupo dele, talvez, não teria nada a ver, não é. Não, isso não. Não é um desvio de comportamento também. Ah, o desvio de Pode ser comportamento é um diferente, comportamento sim. exibicionista, É que não. desvio de comportamento é um termo muito genérico, seria melhor a Sim. gente não usá-lo, porque ele significa muitas coisas, né? E o comportamento exibicionista faria outro tipo de situação, não Sim, ó, esta. comportamento exibicionista leva as pessoas a fazer exibição dos órgãos sexuais no ônibus, na rua, não leva a matar. Ah, É isso entendi, que eu estou entendi. dizendo, Seria né? outro Esses comportamento. crimes violentos mesmo, de morte, de crime passional, de abusar da esposa, pelo contrário, são feitos de uma forma escondida durante muitos anos. Veja Sim. quantos pais, quantos padrastos, quantos abusam de filhos durante anos seguidos, escondido. Não, o exibicionismo tem que ficar fora da nossa lista. Tá bom. Bom, deve ser muito doloroso, sem dúvida, para a família, né? Principalmente para as crianças e saber que o próprio pai está causando aquela destruição da família, não é? Isso deve trazer muitas consequências para as filhas e os filhos. Nós temos, por conhecimento próximo de casos assim, o pai chega em casa, mata a mãe na frente dos filhos, né? Aí ele vai preso, muito bem. A mais velha assume as crianças,
mas são dois mais moços. O que aconteceu? O menino se matou e se afogou, né? E a menina, né, também, quando ela chegou em casa, ela já tinha tomado algo que já não estava mais vivo. Ficou só a filha mais velha. No Fiz uma carreira momento, bem. isso, Elizabeth? Já Na, na, faz ou anos depois? O, que ela que eles fizeram? é, Não, não foi muito tempo depois, não, doutor. Talvez assim uns 2 para 3 anos o rapaz e a mocinha foi um pouco mais. Quando ela entrou na ficar mocinha, eu acho que ela se perturbou, né? Porque já estava mulherzinha, então aquilo foi muito grave para ela, o pai preso. Mas a mais velha é uma coisa impressionante, ela se transformou numa modelo que você não imagina, não posso nem falar porque a vida é pública, né? Mas a superação dela foi uma coisa extraordinária, né? E hoje ela até me emociona, né? Hoje ela trabalha com as meninas que têm dificuldade de familiar para aprenderem a desfilar, enfim, para poder sair de dentro delas mesmas, né? Então, a consequência aqui, nas 3 crianças, o mesmo fato é incrível, né? Como ela superou, como que uma é. supera, viu, e outros também não. Você sabe que esse é um grande mistério na vida que a gente tem, né? Por que que Uh, algumas pessoas passam certos traumas e ficam devastadas pelo resto da vida, e outras é, pessoas passam o trauma e saem disso mais amadurecidas. Então, o sim, trauma, ele tanto pode deixar a pessoa mais sábia, ou como deixar a pessoa mais cínica, né? Mais deprimida, né? O trauma, o sofrimento amadurece. Isso quando não embrutece a criatura, né? é. Agora, o que que faz com que o sofrimento amadureça alguns e embruteçam outros, a gente não sabe direito. Pesquisamos muito isso numa disciplina chamada estresse pós-traumático, né? Para Uhum. descobrir por que que algumas pessoas reagem bem, até se fortalecem com o sofrimento, e outras têm o seu percurso de vida destruído, né? Só que ela não quis casar, ela não quer casar, entendeu? Quer dizer que aí ficou também na cabecinha, né? Não sei, Mas precisaríamos perguntar para ela, porque essas coisas tem muitas razões para alguém não querer casar. também, né? Também Querer pode ser. casar, para saber. Para Só que, ela né? poderia dizer isso, viu? Para que A gente não pode generalizar, não. também não dá, né? Então, tudo bem. Eu tô jogando aqui, eu tô vendo os negócios aqui, né? Então, no caso, existe alguma disciplina, já que o senhor falou, que orienta, inclusive assim, essas disciplinas são fornecidas para, digamos, advogados, juízes, enfim, né? Como lidar com esses indivíduos que parece que querem destruir a vida dos outros, quer por comportamento sexual, quer né, por violência pura, né, chegando a tragédias. Existe alguma coisa assim que orienta, que tem, além da perícia que provavelmente poderia ter depois da tragédia, né? Como que a Ó, gente então pode imaginar? vamos lembrar daquelas três situações que eu distingui. Uma coisa é o crime passional daquele homem, daqueles homens que cometem aquilo no arroubo do impulso ciumento ou possessivo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele homem que em casa, sorrateiramente, né, vai abusando ao longo dos anos da filha ou da esposa. E outra coisa é esse crime mais perverso, né, que é o Certo. mais grotesco. Então vamos falar desse crime mais grotesco. É, Infelizmente, até hoje, nenhuma terapia funcionou, né? E já foi tentado de tudo: remédio, choque, psicoterapia. Essas pessoas não se arrependem, esses são dos psicopatas. O psicopata não existe um bom tratamento, por isso que muitos deles ficam presos, porque a gente sabe que se eles voltam para a vida em sociedade, eles vão voltar a cometer o crime. Para esses, parece que nada ajuda. Para os homens que cometem os crimes passionais. Existe aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, não sei, São Paulo, alguns eles recebem como pena do juiz participar de grupos terapêuticos. São grupos de homens violentos, digamos assim, ou abusadores, que se reúnem. A gente ainda não sabe o resultado disto, se isso de fato diminui ou tem alguma utilidade, né, psicológica para eles ou para as famílias. Porque participar de uma terapia compulsoriamente, de modo geral, a gente acha que isso não funciona, mas eu acho que a gente teria que esperar um pouco e perguntar para eles, e perguntar para as famílias depois se
ter participado desse grupo, assim, por 6 meses, eles se reúnem semanalmente entre eles, se isso ajudou. Eu acho que alguma ajuda vai ter. Mas, ó, remédios e disciplinas, como você disse, não temos muito, não. Eu acho que é mais um trabalho social. É mais um trabalho do discurso social, do empoderamento feminino. E eu diria para você que o grande fator que pode mudar isto são as próprias mulheres, como elas criam seus filhos. Será que os filhos das mulheres de hoje, das mulheres que têm filhos hoje de 6, 7 anos, como serão esses meninos hoje quando eles tiverem homens e forem mulheres? E forem traídos, e forem abandonados pelas mulheres, e forem questionados. Esse vai ser o nosso teste. Né? Eu acho que isso leva gerações para ser mudada. Então, eu acho que é mais uma questão social, cultural, que vai mudar este panorama do que uma terapia. E se foi ele que traiu a mulher e a mulher descobriu toda nada da vida, e daí? Você, Ah, né? Ela vai ficar zangada eu se não ela disse, descobrir, aí ele vai bater nela os ainda, meninos também, além de brincam, as trair. mulheres tramam. As mulheres não são bobas, não. Elas têm o seu próprio jeito de lidar, elas não matam, né? Mas Mas tem umas que matam, viu? já como as mulheres estão se permitindo e lutando por direitos iguais, por esse direito É, também, mas esse não é um bom caminho você resolver pela morte, né? Porque mata e também vai para a cadeia, a cadeia não resolve nada, né? Uma que vai coisa meio ser da vida estranha dela, isso. né? Então, por isso que eu penso, né, aqui, eu acho que quando o pessoal fala é uma doença psiquiátrica, porque realmente assim, poxa, a pessoa está simplesmente destruindo a vida dela, de uma forma ou Não, de não outra, é para né? pensar que é uma doença psiquiátrica. Não é, né? Se for para pensar que é uma doença cultural. Quer Ah, dizer, então vale mais a pena pensar assim: isto dos homens que matam, que cometem crimes violentos, se for doença, é uma doença cultural. E é no nível cultural que a gente vai operar para curar essa doença. certo. E a questão das perícias, por exemplo, psiquiátricas, as coisas assim, no caso, tem um acompanhamento atual pelos homens violentos ou pelas mulheres violentas para ver o que está predominando? Tem, como eu estava te falando, os juízes têm cada vez mais pensado nessa ideia, né, de o homem recebe uma pena, ou vai ser preso, ou vai ser afastado, e além disso, ele tem que comparecer semanalmente a esse grupo de terapia para acompanhar, tanto para evitar que ele volte a cometer atos violentos contra as mulheres da vida dele, né? Mas ainda não tem o dado estatístico a gente Não, para poder avaliar, né? Ainda não não tem. temos, mas existe esse movimento da Sim. justiça brasileira nesse sentido. Quando ocorre a violência contra a mulher, tem já um atendimento de apoio psicoterápico para as mulheres e para as E para os crianças, homens também. para os homens também. É, Nos homens nesse caráter punitivo, né? E para sim. as mulheres no É. caráter mais terapêutico. Mas retornar o casamento não seria um bom negócio, né? Porque poderia reativar tudo de novo, né? Isso eu não sei dizer. A tendência. O que a gente vê é que a maioria, agora estamos falando daquela violência doméstica, né? Uhum. Daquele marido que bate sistematicamente na mulher, né? O que a gente observa é uma enorme dificuldade das mulheres de se separarem, né? Elas reconhecem que é abusivo, elas reconhecem que estão sofrendo, elas reconhecem que não é amor, mas elas falam de uma dificuldade para sair, né? Aqui a gente tem mesmo que poder ajudar essas mulheres, né? E o que eu observo é que, infelizmente, é uma ajuda, mas é uma ajuda que demora. Mesmo as amigas, a família, todo mundo fica falando para as mulheres: sai dessa, você está vendo, esse cara faz isso, ele é abusivo. O que eu observo é que as mulheres levam um tempo, e às vezes um tempo de meses ou anos. E aí pode ser Ah, tragédia, né? nesse meses ou ano, as tragédias acontecem, né? É, é interessante, né? Não sei também explicar porque já ouvi esse tipo de comentário também, que é muito triste, né? Porque provavelmente seja até uma forma de amor, né? De que elas Não, tenham, eu né? não penso, não, eu não acho que é amor. Eu acho que são dificuldades da mulher, né? Talvez questões que estão embutidas muito dentro dela, né?
é mais medo do que amor. Compreendo. Não só o medo da violência do homem, mas às vezes o medo de como vai ser a vida dela, o medo que ela não sabe explicar. Não, não tem amor. Não, não é por amor que uma mulher fica num casamento abusivo. É por outra coisa. Não Por se sabe o quê. insegurança, por uma É. característica de personalidade mais insegura, né? E no caso, quando as mulheres, tem casos, né? Eu já fui a primeira a falar essas coisas em eventos, eu sei que eu me meti num monte de confusão por causa disso, mas, mas é verdade. Eu conheci um colega que a mulher, ela, não sei o que tinha nela, ela esquentava o ferro e ficava esperando o ferro de passar roupa. Quando ele entrava, ela tacava o ferro nele, entende? O cara aparecia no outro dia no trabalho, tudo marcado, assim, queimado, né? E pior é que ela fazia algumas coisas também que não eram muito agradáveis enquanto ele dormia, não é, coitado? Então, como aquele homem sofreu, né? Ele é apegado com a criança, o filho, né? E eu disse, gente, tem mulher também terrível, elas também podem fazer atos de errados, talvez por um distúrbio psiquiátrico, sabe-se lá por que leva a isso, né? Que é como você está dizendo, não dá para entender o sentimento da pessoa, né? As mulheres estão também, pode isso acontecer. O que eu penso aqui, fiquei pensando enquanto você falava, dessa questão de por que que é tão difícil separar, né? Mesmo que Pois é, nesse caso era um homem que também tinha dificuldade de separar. É porque sim. quando a gente casa, casa o nosso lado saudável com o lado saudável da pessoa que a gente escolhe. Mas as neuroses também se casam. Ah, Então, compreendi. aí é o nó bem completo. Olha aqui, ó o dedo, ó. Sim, Se casa o sim, lado saudável e as neuroses. Então, às vezes, a neurose. Uma neurose mais agressiva com outro mais vitimoso. Isso, entre aspas, dá certo o resto da vida. Quantos casais você vê se reclamando um do outro o resto da vida, mas não se separam? Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque é isso. Então, quando a gente casa, a gente juntou o lado saudável e às vezes esse lado patológicos se juntam um com o outro e às vezes dá nisso. Não separamos, mesmo quando estamos vivendo uma relação péssima, porque as sim. neuroses também se casaram. Agora o mais grave de tudo, que a gente está quase encerrando, né? Eu fico perguntando, perguntando, não paro mais, olha. Mas eu acho que o mais grave de tudo são as crianças, né? Que eu acho que assim, os abusos com as crianças vendo a briga do casal, principalmente, né? O caso de desenlace mesmo fatal, quer dizer, todas as condições que ocorrer da violência, quer sexual, quer ser de agressão, de não dar a nutrição suficiente, né, que nós temos aí, recentemente saiu uma notícia, né, de uma criança que os pais vão ser condenados, né, num outro país aí que eu não quero ficar falando, mas, né, quer dizer, privaram as crianças dentro de armário, não sei quanto tempo, e a perícia acusa que foi por fome, né? Então, como que eles escolheram uns filhos para ficar e outros eles foram matar desta forma, né? Quer dizer, vai para pena vai pena de morte nesse país, né? Mas o que que leva um casal, veja, pegar dois filhos põe no armário da comida e os outros ficam como se estivesse tudo normal. Isso aqui tem que Bom, ser uma a gente pode psicóloga. pensar em doenças mentais, mas pode ser que sejam psicopatas, aqueles crimes que eu falei, Sim, né? E tem outra coisa, a maldade existe. Tem é, pessoas que não coisa são horrível. doentes, são más. E o ser humano tem um lado mau e a maldade pode aflorar. Eu só quero Nossa. fazer um comentário em relação às crianças, que depende da idade e do tipo de violência. Então vamos Sim. separar violência física, como essa de não dar comida, né, ou de bater, É, e violência psicológica de ver o sofrimento. Quanto a violência psicológica não afeta muito as crianças pequenas, novinhas, de meses, né? Ela afeta mais quando as crianças já conseguem entender um pouco o que está acontecendo ali. Então, assim, um casal que se separa e que tem dois filhos, um de 6 meses e um de 3 anos, provavelmente, psicologicamente, o impacto no menino de 3 anos é maior do que no de 6 meses. Então, isso é violência psicológica. A violência física, não. Ela tem um impacto muito maior enquanto menor é a criança. Então, se uma uhum. criança de 3 anos passa fome, o impacto nisso é menor do que uma criança de 6 meses. Hum, Então, aqui eu estou mostrando que os impactos físico e psicológicos são diferentes e também tem a ver com a idade.
Bom, para concluir, o que o senhor gostaria ainda de deixar para nós aí uma orientação, principalmente para os homens, né? Porque nós estamos aqui na TV Espaço Homem, eles têm que entender que tem que fazer para ficar certinho, não acontecer nada Eu grave diria para os com homens eles. assim, não se... para os homens pensarem nisso que eu estou falando, que o que nos diferencia de quem faz, de quem comete, o que diferencia os violentos dos não violentos não é o sentimento, que o sentimento todos temos, é de como nós lidamos com o sentimento, ou seja, segura a tua onda. A onda todos temos, alguns de nós conseguimos se curar, e outros deixam a onda aí e vem o comportamento violento. Então, assim, primeiro, entenda, sentir, imaginar, pensar, querer, tudo bem, sei lá, entre aspas, faz parte. Agora, fazer, não. Aí, neste caso, também se começa a sentir muita dificuldade no seu controle, procurar um atendimento psicológico, sei lá, psiquiátrico, para Sim, poder mas ser eu acho que isso vai ser para não poucos, resolve. assim. Não, eu acho que a maioria tem que aprender a segurar a sua onda e dá para fazer isso você com você. Eu não sei porque eu não nasci homem, então eu não sei como que Essa não funciona, sabe. doutor, é só isso. Gostou da nossa entrevista? Foi legal, né? A gente foi conversando, conversando e aprendemos um monte. Estou muito contente, muito feliz, não é? O senhor é muito comunicativo e deu um recado aqui. Eu acho que os homens Obrigado. entenderam bem a situação, né? Está na mão deles agora, não é mesmo, doutor? Ó, crânio aqui, pensar e nada de fazer errado, porque depois vai ter É, complicações, né? Para quê, né? Perder tudo, né? Perde a carreira, perde os amigos, né? Então é uma coisa é, triste, só tem perdas, sim, né? é. Não compensa. Tá bom? Mais alguma informação que eu quero Não, deixar? Falar obrigado sobre pelo algum convite, pela livro, sobre oportunidade. Também palestras? gostei do papo com você. Você quer falar algum livro sobre palestras, alguma coisa que queira indicar para o pessoal, um site? Fique à vontade. É, eu tenho um livro que escrevi sobre esse tema, chama O Nó e o Laço, não o tema da violência, mas o tema das relações difíceis, Uhum. né, entre parceiros amorosos, chama O Nó e o Laço, da editora Integrar, e dá para comprar na livraria ou no e-book, é só colocar aí na internet O Nó e o Laço, Alfredo Simonetti que acha. Então, tem outras dessas ideias que falei aqui, vem um tanto de lá. Tá bom? Então tá, eu estou muito grata, né, e muito feliz porque o senhor trouxe muitas informações que são úteis, não é? E agradeço muito e também deixo um grande abraço aos homens, não é? Vamos lá, vamos conversar, vamos debater, fazer nossos grupos, né, vamos conversar. Viu alguém lá também em crise, chama esse indivíduo, conversa com ele, Sim, tenta animá-lo, né? Olha, não faça é, isso, vamos junto, estamos juntos. Que às vezes a pessoa sozinha é que faz as coisas erradas, né? Porque não tem sim, apoio, não é, doutor? Tá? Então, sou muito grata ao senhor. Um grande abraço a exatamente. todos, tá? Até a próxima edição da nossa TV Espaço Homem.